tantas emoções. O Robertinho que fala isso, né? Então tá bom. Bom dia! Bom dia! Hoje eu vou perguntar, como vai sua tia? Bem. As minhas já foram tudo embora. Bom dia você que nos assiste em casa, que está deitado no sofá, na cama. Um beijo, um abraço. Machucou o bracinho, querido? Pô, nós vamos falar por que você machucou, viu? Você permite? Permite, né? Então tá bom. É isso aí. Você está bem? Ai, só um que falou lá. Vamos lá, hein? Você está bem? Sim. Tem potencial. Estão me enrolando. Por quê? Por quê? Estão com vergonha. Ai, mas o que ele vai pensar de mim se eu falar muito alto, muito baixo? Viu? O que os outros pensam de você é problema dos outros. Você tem que pensar o que você pensa de você. Olha que legal, né? Então tá bom. Todos já entraram no meu canal? Amor e Consciência. Entra lá, tá? Inscreve, toca o sininho para a gente divulgar a casa, a fraternidade, a gente fala outras coisas mais. Tá bom? Para ajudar. Muito bem. Hoje eu trouxe o tema doenças psicossomáticas e as curas. Quarta parte. E tem mais, viu? Nós vamos desenvolver isso rapidinho. Por que falar em doença? É chato, né? Falar em doença. Justamente isso, para que a gente não adoeça. Essa é o ponto primordial. Não podemos pensar em doença, temos que pensar na cura. Aí a gente vai fazer a seguinte pergunta, como eu sempre falo, para a gente recapitular. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença existe ou não existe? Sim ou não, gente? Quem disse sim aí? Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença não existe. Não existe. O que existe? Existe o doente. Parece um trocadilho, né? Uma pegadinha? Não é. Porque a doença, ela é fabricada. Por exemplo, eu falo isso direto nas palestras. Nós não estamos respirando, está entrando nas nossas narinas, nos poros, germes, vírus, está aqui, ó, tudo do lado. E por que a gente não cai nesse momento? Porque não estamos doentes, né? Não pegamos uma gripe forte, qualquer coisa assim. Justamente porque o nosso estado imunológico está bom, está em equilíbrio, vamos supor, esteja, graças a Deus, muito bem. E aí? Quando a gente baixa as defesas do organismo, o que acontece? Esses vírus, esses germes, essas coisas todas que a gente sabe que está purpurando no ar, eles se instalam, ou já estavam lá, ou eles já isolaram os anticorpos, né? Isolaram lá no cantinho, falando assim graciosamente, mas quando as defesas baixam, eles vão e atacam. Então, se bobear, vai acabar adoecendo. Ou um resfriado, uma gripe, depois uma coisa até pulmonar, por que não? Agora, por que isso? Isso chama-se efeito. Vamos ver as causas. Normalmente nós falamos que as causas são sempre espirituais, e é verdade. Nós vamos ver alguns casos de doenças psicossomáticas que carregamos do passado. Tomara a Deus que nós aqui não tenhamos isso. Mas vamos citar pelo menos 2 ou 3 casos. E depois as atuais. Então, causas anteriores das aflições. Capítulo 5 do Evangelho. Nós causamos no passado, somos espírita, assumimos isso e sabemos que existe o quê? Nas vidas anteriores, as causas. Nós causamos coisas, 2, 3, 4, 5 reencarnações passadas. 500, 600, 700 anos, não importa. E quando a gente vem para esta existência, uma vida nova, está tudo bem. Não, vai vir uma vida nova. Só que você carrega no seu perispírito todas as informações do que você é, desde quando era uma ameba. Eu falo isso direto nas palestras. E está registrado em você. Ora, os benfeitores são bonzinhos, eles vão instalar o dedo e tudo fica limpo? Claro que não. Você é conto de carochinha, eles vão fazer de tudo para facilitar o teu caminho. Mas quem tem que andar com as suas pernas é você. Senão o mérito não vem. Senão, de que adianta eu estar aqui?
Eu já ouvi pessoas espíritas falar para mim assim: quando eu retornar para o plano espiritual, eu vou arregaçar as mangas as mangas do meu espírito e vou servir ao Cristo, porque lá eu não tenho um corpo para me atrapalhar. Eu falei: isso, você vai chorar nos pés do Cristo, porque você vai se arrepender. Por quê? Porque é aqui que você tem que trabalhar em você. Você vai ajudar o Cristo lá em espírito? É aqui que você sofre, é aqui que você sente frio, que você tem que ter as necessidades fisiológicas, que você tem que comer, você tem que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar, tem que suar. É aqui que você é submetido às provações. Lá no plano espiritual é só um campo vibracional que nós temos como espírito falando. Mas somos um espírito que temos um corpo neste momento. Qual é a nossa realidade de hoje? Não é essa? Presente? O que você fez no passado não te interessa, tudo bem, passou, mas nós temos tendências e inclinações do passado. Bom, então o que eu tenho que fazer? O futuro ainda não aconteceu, estou fazendo. Então temos que pensar o quê? Para o nosso equilíbrio no presente. Mas, infelizmente, existem essas tais doenças psicossomáticas, vale dizer. Doença psico. Psico vem de psique. Psique quer dizer alma. Somático vem do latim soma. Soma quer dizer corpo. Então, literalmente, mente, espírito, passa para o corpo. O corpo é um coadjuvante. Eu falo direto isso. É um coadjuvante que obedece fielmente ao espírito. Por exemplo, uma brincadeira que eu vou fazer. Levanta a mão direita, eu vou levantar. Agora baixa a mão direita, agora levanta a mão esquerda. Agora olha para a esquerda, olha para a direita. Que bobagem que eu estou fazendo, não é? Eu estou dando comando para o meu corpo. Vocês perceberam? Mas eu preciso dar comando falando? Não, você sente. Este sentimento é automático ou sintomático. Este sentimento de movimentar menos de um segundo você já está fazendo. Então, nós somos o comandante do nosso corpo. Ele tem que obedecer a você. O fígado está funcionando pela biologia que nós temos, independente de você. Eu vou dizer agora, fígado para, ele não vai parar. Fígado continua andando, ele continua, porque a função dele é essa. Isso é o óbvio que nós estamos falando. Mas e o emocional? Esse é o ponto o ponto nevrálgico que nós vamos chegar hoje. O teu emocional é o equilíbrio que você tem entre as forças energéticas do ser, como espírito, como uma pessoa que já tem a sua bagagem espiritual, como você lida com você, a sua paciência, a sua tolerância, a sua gratidão, como você lida com o outro que é adverso a você, muitas vezes em casa, o marido e mulher, ou os filhos. Então, é um desafio isso, eu encaro isso como desafio. Você é desafiado a todo instante para ser trabalhado. Então, Deus não causa nada para nós. Tem gente que fala assim, ingenuamente, você viu o que aconteceu comigo? Deus fez isso só para me castigar. Já viu esse papo furado? Vamos parar com isso. Deus não fez nada, somos nós que atraímos. Energeticamente, o nosso espírito vai saindo das nossas energias e vai embora e depois volta para nós exatamente o que você é. Mas a misericórdia divina, ela é tão grande, grandiosa, tão amorosa, que ela não permite, muitas vezes, que você passe coisas, 2, 3, 4 coisas de uma vez. Vai trabalhando nisso, os benfeitores. Isso é o Deus vivo dentro de nós, por puro amor, trabalhando em nós. Vamos ver alguns casos antigos. Por exemplo, eu tinha um amigo que já desencarnou faz uns 5 anos, trabalhava na Rádio Boa Nova, ele era escritor, ele tinha um programa muito legal, boa mediunidade, ele era um cara legal, bacana, muito bem. Ele tinha uma doença chamada fogo selvagem, vocês já ouviram falar? É duro, viu gente? É duro. Eu conversei muito com ele e ele foi descobrir que no passado ele era da Inquisição. E o que ele fazia na Inquisição? Você é ateu, você não é da católico? Fogueira. E ele tinha prazer de ver as pessoas se queimarem na fogueira. Nossa, que coisa feia, né? Tempos medievais lá.
E o que aconteceu? Aí você vai dizer, então parece que é meio olho por olho, dente por dente, né? Não. Ficou registrado no seu perispírito que ele fazia isso, essas maldades, né? Digamos que era a cólera santa, né? De repente, em nome de Deus, em nome da Igreja Católica, né? Eu vou mandar matar, né? Que nem a noite de São Bartolomeu, né? O bispo mandou, um dia antes de fazer a missa, mandou matar mais de 10 mil pessoas. No dia seguinte ele rezou para a alma dessas pessoas. Ó Senhor, estou entregando essas almas para você. O que é isso? Entregando? Definindo a vida das pessoas como se fosse um Deus ali? Um simples padre achando um simples homem como qualquer um de nós aqui, um homem, uma mulher? Então veja como era a cabeça dessas pessoas nos tempos medievais. E esse nosso amigo era uma pessoa boa, trabalhava, fazia palestra, tudo direitinho, tudo certinho. Só que ele tinha essa doença, então o corpo dele queimava, o corpo dele saía feridas, ele foi assim até o fim da vida dele, era advogado, um bem-sucedido, tinha uma família maravilhosa, muito boa. E aí? Aí alguém diz assim, mas ele era tão bonzinho, ele fazia tudo direito. Por que Deus permitiu? Não é que Deus permite ou não permite, ele vai ter que passar aquilo e limpar aquilo que ele fez. Então criou-se uma doença, já que vinha as características anteriores, e veio manifestar-se nessa presente reencarnação. Faz sentido, não faz, gente? De repente, de onde veio isso? Ele não sabe de onde pegou. E aí o que aconteceu? Ele foi até o fim, como eu disse. Então esse tipo de doença também vem do tempo antigo, né? Digamos assim, de outras reencarnações. Vamos ver um outro caso. Eu trabalhei num centro, já faz isso há uns 15 anos, mais ou menos, quase 20 anos, 18 mais ou menos. Trabalhava de passe de cura, nesse centro, na nossa salinha. E uma mocinha foi lá para passar com a gente. Essa moça tinha uma doença degenerativa. O corpo dela simplesmente ficava atrofiando, só o rosto que preservava. Era uma moça linda, seu rosto era lindo, muito bonita. Mas o corpo todinho, todo torto, as costas, as mãos viradas. E ela andava na cadeira de rodas. Eu tenho clarividência desde criança. Isso já vem comigo de outras existências. E nesse dia eu me desdobrei, porque assim, eu me desdobro mentalmente, né? Vamos colocar assim, eu sei que eu estou aqui, e a minha mente cósmica vai até o lugar, a região. Então o que aconteceu? Eu me desdobrei e vi algumas pessoas sentadas dando uma sustentação, e um benfeitor, ele punha os braços para trás, e ia para a esquerda e ia para a direita. Ia para a esquerda e para a direita. Como se tivesse alguém pensando, sabe quando põe a mão no queixo, pensando? Ele estava captando o que precisava falar para mim, retransmitir para mim, telepaticamente, pela parte espiritual, o caso dessa moça. E ele recebeu e disse, não podemos fazer nada. Ele fez assim, eu me lembro até hoje dele falando assim, não podemos fazer nada. Há uma falange de espíritos, mais de 30 espíritos grudados nela, desde quando nasceu. E eles ela não conseguia fazer nada, nem os médicos conseguiam fazer alguma coisa. Olha que história, gente, incrível. E então ele disse, não tem jeito, vamos ter que ir dando passe, vamos ter que ir tratando do jeito que dá. E não deu 10 dias, ela desencarnou. Agora você me diz assim, uma mocinha bonita, simpática, bacaninha, legalzinha. Por que 30, 40, sei lá quantas entidades espirituais grudado nela? Porque no passado ela deve ter feito muita maldade com essas entidades. Elas estavam, digamos assim, até então, lá no plano espiritual. E esta moça recebeu talvez uma dádiva, qualquer coisa assim, veio para a Terra. E quando ela veio, os espíritos perceberam e falaram, esta é minha inimiga, esta não vai ficar desse jeito. E veio um, veio o outro, e formou-se uma falange. Eu já cheguei a ver falanges de espírito grudado em pessoas anos. Por isso que pessoas não dão certo no amor. Muitas vezes não dá certo com o dinheiro. Luta, batalha, é uma pessoa boa, faz de tudo para dar certo e não dá certo.
Muitas vezes há um surto de energias negativas ali que faz com que a pessoa não progrida, seja lá o que for. E aí, quando tem muita energia negativa e a pessoa não consegue se espiritualizar, porque no caso dessa moça, falando propriamente dito dela, as doenças psicossomáticas fatalmente vêm. Então, gente, o que eu quero dizer com essa história? E mais uma para a gente completar só essa parte, depois a gente vai ver do dia a dia. Um homem tinha uma filhinha de 5 aninhos, uma coisa linda, nossa, uma gracinha, tinha câncer, e ele orou a Deus, pediu, e não é que a menina sarou do câncer? Nossa, ele agradeceu a Deus, não deu mais do que 20 dias, a menina desencarnou. Aí virou uma revolta. Como pode Deus permitir isso? Né? Aquelas blasfêmias, né? Aquela cólera sagrada. Como pode acontecer isso? Eu fiz de tudo para dar certo, a minha filha sarou e agora morreu. Qual é a explicação, gente? Espiritualmente falando, o ciclo dela terminou. Ela veio para se curar desse câncer que foi contraído do passado. E quando terminou, terminou. Acabou. Porque tem gente que vai até os 100, 120 anos. Porque não terminou o seu ciclo. O Kirk Douglas não desencarnou essa semana passada? 103 anos, um grande ator. Nossa, mais de 100 filmes. Olha aí. O homem foi até os 103 anos, ilúcido. Desencarnou. Chegou o tempo dele. Assim como crianças até no útero da mãe já morrem. Porque muitas vezes se arrepende de vir para a Terra. Vocês sabiam que existe isso? O arrependimento, e os benfeitores atendem, e ele retorna para se preparar para depois vir de novo. Por isso que muitas mães não têm o filho, às vezes. É o próprio filho que não quer. E muitas vezes a mãe está rejeitando. Eu também passei por isso. Minha mãe não queria que eu viesse. Mas eu sou teimoso, eu vim, estou aqui até hoje. Mas o que acontece... Não, eu sou aquariano. Estou brincando, velho. Que legal. Então, mas tem um detalhe. Veja, ela me rejeitava. E eu tive problema sério de criança de rejeição. Até hoje, quando eu sou rejeitado, eu dou uma balançada. Eu confesso isso, eu não tenho vergonha de falar. Então veja que muitas vezes, na própria existência, passa isso no útero da mãe. Por isso que eu brinco com algumas mamães e ensino algumas técnicas para alisar sua barriguinha e falar: você é um filho maravilhoso, vai dar tudo certo com você, você vai ter prosperidade. Ó, que bonitinho, parece bobagem, né? Mas aí o pai e a mãe começam a brigar lá e a filha fica tudo sentindo aquela energética, né, negativa. Bom, por que isso acontece? A misericórdia divina é muito grande, é infinitamente grande, ela permite que você venha para que você, no mínimo, retifique caminhos errantes do passado. E nessa presente existência é a melhor reencarnação que nós temos. Então, em outras palavras, você não está no lugar errado, com a mulher errada, o marido errado, ou faltando alguém, ou foi viúvo, ou não é, ou está com esse filho maravilhoso, aquele só me dá trabalho, enfim. Tudo depende de você. Depende de Deus na proporção de colocar as coisas para você. Caminhos. Aqui tem um caminho, aqui tem outro, aqui tem outro. Mas você vai ter que escolher um caminho. Você vai ter que escolher um caminho. Tem 4, 5 caminhos. Ou você vai para a esquerda, ou para a direita, ou para o meio, ou para a lateral. Você tem que ir. Não dá para ficar parado. Então, este caminho é subjetivo. É um caminho interior. Então, esse caminho precisa ser trabalhado por nós. Como temos essas explicações, principalmente da doutrina espírita, que fala das causas anteriores, das aflições, as causas de agora, etc., os efeitos, que a gente já sabe de tudo isso, de cursos que aprendemos, ou das palestras que ouvimos, etc., dos livros que lemos, chega uma hora que você vai ter que parar para amadurecer o seu espírito. Eu falei para uma moça que era muito excelente pessoa, um caráter muito bom. Se ela tiver me ouvido, um beijo para ela, mas eu vou falar. Ela é muito grudenta com os filhos. E eu falei: vamos fazer a campanha do Menos Mãe? Bonitinho, né? Vocês gostaram? Menos Mãe?
Menos mãe, deixa viver. E os meninos já têm 25, 27, 20, 22. Não é uma criança. Menos mãe em cima dos filhos. Deixa ele ser homem, deixa ela ser mulher. Falo direto isso nas palestras. Porque tem muitos rapazes e moças que são mal resolvidos em tudo. Mal resolvido porque qualquer coisa ele olha para a mãe para ver se tem aprovação. Porque no inconsciente dele a mãe é que sabe, a mãe é que pode. Desde criança foi criando assim. Quantos já passaram na minha mão? E eu carco o pé. Vamos parar de ficar grudenta. Vamos ser mais você. Deixa ele ser homem, deixa ser mulher. Então, para que ele depois não comece a degenerar o seu ser. Como o nosso tempo é curtinho, gente, todos pegaram a gravura? Vamos dar uma estudadinha? O meu amigo Heraldo... tá aí, tá tudo bem. Eu tenho um aqui. Eu tenho um sobressaindo aqui. Vamos ver agora. Agora nós vamos dar uma olhadinha. Como é que nós estamos agora neste momento da nossa vida, da nossa existência. Lá em cima à esquerda está escrito assim, como eu me maltrato. Olha só como é que eu me maltrato. Alimentando-me em excessos com alimentos inadequados. Como é que está a sua alimentação? Eu sei das minhas alimentações que eu estou comendo. Eu como cereais, eu como fibras, uma série de coisas. E eu sei se isso está me machucando ou não. Então eu estou percebendo. Se eu não perceber, vou tentar descobrir mais um pouquinho. Então eu repito isso direto nas palestras, você não tem obrigação de nada, mas você tem o dever de melhorar. Eu brinquei, qual é o seu nome, querido? O Luciano, eu brinquei com você, né? Agora eu vou te falar por causa do braço. Você sabe por que você machucou o braço? Por quê? Acidente de moto, né? O que o Luciano falou chama-se efeito. Você vai dizer, a moto caiu, a moto bateu, isso é o efeito, né? Que nós já falamos outro dia, não foi? Vamos ver a causa nesse sentido. As pessoas não têm que viver quebrando, machucando, arrancando sangue, nada. Temos que ter o equilíbrio. Quando estamos bem, estamos em equilíbrio nesse sentido. Isso aconteceu com o Luciano, como outras pessoas, porque as forças energéticas espirituais trabalham a nosso favor. Isso do plano maior, né? Vamos colocar assim. Então, quando nós estamos em desequilíbrio com excesso de energia ectoplasmática, que é a energia animalesca que ainda emanamos de nós mesmos, essas energias, quando estão a mais e nós não trabalhamos, principalmente, por exemplo, vocês estão aqui, já vamos passar nos passes, não é isso? Passe magnético, passe de cura, tudo bem. Você fala, olha, hoje eu preciso ir na fraternidade, porque eu estou precisando muito de um passe. Muitas vezes você não está precisando de um passe, você está precisando jogar a sua energia a mais. Então, o que acontece? Lá na câmara de passe, os benfeitores começam a redistribuir, inclusive passa para os passistas, que muitas vezes está precisando mais do que você, e não sabe, mas tem o amor de desenvolver e passar isso, então há o equilíbrio. Quando acontece isso, como aconteceu com ele, está com a mão machucada, essa energia que podia machucar, podia ter um AVC, podia ter uma parada cardíaca, e não chegou o tempo dele, o ciclo dele não chegou, é canalizado para uma parte física. Uma parte física, no caso, estou explicando para o Luciano, que ele machucou. Você vai dizer, uma história, isso aí é como se fosse dar uma desculpa esfarrapada, né? Não, não é uma desculpa. Isso a gente vai descobrindo isso pelas experiências que a gente vai descobrindo, principalmente com os benfeitores. Então, nós precisamos estar em equilíbrio. O melhor estado é em equilíbrio. Como a gente fica em equilíbrio? Quando você vê o que está te equilibrando, continue assim. É matematicamente perfeito isso que eu estou lhe dizendo. Você tá acontecendo coisas para você, está dando certo? Tá. Isso aqui ainda não está, mas você está conseguindo lutar, está conseguindo... Tá, então continua, está tudo bem. Agora, quando não está dando certo, o que está acontecendo? Você tem que parar para pensar e ver o que está acontecendo comigo. O
que está acontecendo comigo que eu não está dando certo? Ou o relacionamento, ou o dinheiro, então aí nós vamos ter que ver a nossa parte. Vou ter que ceder mais para a minha filha, para o meu filho, conversar mais. Tem pais que acham que só pagar as contas, escolaridade para os filhos, ele já está ali com Deus. Não está não. Está faltando diálogo, hoje está faltando diálogo com as pessoas, o amor está se esfriando no mundo. Perder o amor, ninguém perde. Todo mundo continua com o amor. Todo mundo tem fé. Ontem eu falei isso na palestra, eu vou repetir aqui. 7 bilhões e 700 milhões de pessoas hoje atualmente vivem na Terra. E a mortalidade é bem grande, mas a natalidade é maior. Eu vou fazer essa pergunta que eu fiz ontem na palestra. Você acredita ou não que todo mundo tem fé? Sim ou não? Todo mundo tem fé ou não, gente? Todo mundo tem? Ah, grande garoto, vou te dar um abraço. Exatamente o que ele falou, exatamente. Ou você tem fé positiva ou negativa. E a maioria das pessoas na Terra é negativo. Vai chover, ai, eu não vou mais sair porque pode acontecer isso. Você viu? Já botou negação. Né? A famosa brincadeira que eu falo direto, vamos sair para a gente pegar um cineminho, o tempo está uma delícia. Eu falei isso já várias vezes aqui. Vamos sim, mas e se chover? Pronto, já começou, botou o obstáculo na mente. Bom, se chover a gente espera um pouco, mas se estiver chovendo muito a gente já está enchente. E se a gente esquecer os documentos? E se o carro levar? Pronto, já perdeu todo o prazer de ir para o cinema. As pessoas desmancha prazer, é um gatilho. Vamos lá, gente, senão não dá tempo. Duvidando dos meus dons, da minha capacidade. Por que nós temos que duvidar de si mesmo? Na oração que o nosso amigo fez no começo, amar aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar os outros se eu me detesto? Muitas pessoas me procuram e dizem, eu me detesto, não gosto de mim, não gosto do que eu faço, não gosto... Por que então não muda? Eu não sei como mudar. Começa, uma perguntinha boba, né? Não sei como mudar. Muda. Eu mudei muitas vezes, começar a pensar mais positivamente. Como? Me amando. Eu preciso me amar, dar mais valor a mim, valorizar a minha vida, não permitir que os outros me desvalorizem, ter mais paciência comigo mesmo. Olha aí, na vossa paciência ganhareis a vossa alma. Foi Jesus que disse isso, está em Lucas. Ter mais tolerância com você, não ser tão exigente com você, perfeccionista. O mundo não é perfeito, o mundo está se aperfeiçoando. Então, quando eu começo a enxergar tudo isso, eu começo a valorizar a minha vida, então eu vou despertar o alto amor, que é uma outra palestra que eu faço, só sobre o alto amor. Então, é preciso que a gente comece a enxergar como você está vivendo. São as impressões que você tem com as pessoas que você convive principalmente. Sabotando o meu sucesso com o medo. O medo é uma paralisia. O medo tem o medo inteligente, né? Que é a cautela. Isso existe. Eu tenho medo se eu pegar o carro e andar a 150, 180, eu posso perder a direção e bater e machucar os outros. Evidentemente. Então você tem esse medo, cautela. Tudo bem. Vamos então andar na faixa que está lá a estrada. 100, 120, então está tudo bem. Você tem controle. Eu acho que até uns 130 dá para você controlar, né? Passou disso, o carro pode descontrolar. Então, você tem que ter o quê? O bom senso. Kardec foi considerado o rei do bom senso. Por exemplo, se Kardec fosse soberbo, se ele fosse arrogante, se ele fosse orgulhoso, ele não mudaria. Olha o que ele fez. Ele criou os 5 livros, né, do Pentateuco kardeciano, e um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nem sempre foi esse nome. Antes era Imitação de Cristo. Os amigos dele contemporâneos falaram assim, Kardec, esse nome aí está meio estranho, né? Você não acha que está meio feio, não pega bem? Ele falou, eu não tinha pensado nisso. Ele não podia dizer, é orientação dos benfeitores, foram eles que mandaram eu fazer. Não podia? Podia ou não podia? Podia. O que ele fez? Ele pensou, analisou e disse, vocês estão certos, vou mudar esse nome. E o que ele pôs? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ficou mais bonitinho, não ficou?
ficou mais, soa melhor. Então veja, a humildade está nessas mudanças interiores. Alguém lhe disse algo, acate, verifique, olhe para dentro de você e fala, puxa vida, será que ele está certo? Namorado, vamos conversar, olha bem, você não está vendo o que está acontecendo? Se ele for muito arrogante, não vai aceitar, se ela também, então não vai. Vamos conversar, mamãe falou, o filho falou alguma coisa para a mãe, não é porque a mãe já está numa certa idade, já sabe tudo, não, as mudanças ocorrem quando você se permite, mas mudanças para melhor. Alguém disse algo, isso é um sinal que os benfeitores dão muitas vezes, um sinal com um livro, ou na palestra como aqui, nós estamos falando abertamente. Deixa eu correr aqui, gente, senão daqui a pouco vai vir as crianças, vão vir aqui dar um beijo para nós, que bonitinha. Mantendo-me em relacionamentos tóxicos, meu Deus do céu, relacionamento tóxico, está sempre brigando, sempre quebrando pau. Isso é amor, gente? Isso é farpas que estão soltando um com o outro. O gostoso é você quebrar tudo isso com a neutralidade, ficar neutro, não ser passivo e dizer, meu anjo, você está muito nervosa ou você está muito nervoso, né? Olha, pelo som das crianças já estão vindo, que bonitinha. Tá certo, gente? Deixa eu correr aqui, senão elas vão vir aqui. É o bloco do abraço que vai vir aí, que bonitinha. Criticando meus esforços e as minhas conquistas. E escondendo quem sou para agradar aos outros. Você tem que agradar aos outros? Você tem que agradar os outros, gente? Você é obrigado a agradar aos outros? Agrade quem é a pessoa que você tem que agradar? A si mesmo, agrade você. Vou comer essa torta de maçã, que delícia, eu estou agradando a mim. Mas vão pensar o que de você se você comer 2 pedaços? Que se dane, eu como até 3, pronto, acabou, é problema meu, certo? Eu assumo, viu? Nós temos que ser autênticos. Nós temos que ser autênticos. Ter a autenticidade do sim, sim, não, não. Madre Teresa, querida Madre Teresa, falava isso. Quando você tem que fazer algo, faça, porque amanhã já não tem tempo. Quando você tem que falar alguma coisa para alguém, diga agora, porque depois talvez não tenha mais chance. Se você tiver que dormir mais cedo, vá dormir mais cedo, pensa um pouquinho, dorme legal, no dia seguinte, Deus joga para você de alguma forma, algum sinalzinho. Enfim, seja autêntico. Muitas vezes a gente vai, o famoso Maria vai com as outras, né? Ah, todo mundo vai, eu também vou. O que é isso? Vocês viram as brincadeiras dos jovens hoje de pula e bate o pé e bate a cabeça? Já tem gente quebrando o crânio. Os pais aí, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Isso é brincadeira? Nem no meu tempo, no nosso tempo mais antigo, tinha essas brincadeiras tão violentas. Você acha que isso é uma brincadeira decente? Eu vi outro dia lá, não quis nem ver mais, a menina pulou e ela caiu de boca no chão, quando não se arrebenta todo, depois aí como é que fica? Aí vai dizer que é karma, ela tinha que passar por isso. Karma, né? Karma, que isso foi tudo estupidez, né? Então, gente, ainda tem... já está no fim. Bom, vamos ver esse senhor que está aí de barbinha, ele chama Osho, é um indiano maravilhoso. Olha o que ele fala, gente, para a gente encerrar. Compreenda, o que você vê nos outros é o que você tem dentro de si mesmo. Se você vê coisas boas nas pessoas e vê as qualidades, maravilha, hein? Você tem essas qualidades. Se você fica só enaltecendo o lado ruim dela, você está vendo em você. É um reflexo. Seus julgamentos são, na verdade, reflexos daquilo que está reprimido ou rejeitado dentro de você. Olha só, gente. Vocês já viram isso? Vocês já viram pessoas que têm a homofobia? Aqueles tal de skinhead lá, não sei lá o nome daquilo lá, aquela turma, que tem ódio contra os homossexuais, etc, etc. Eu fui fazer pesquisa, a maioria, desculpa a expressão, são tudo enrustido, viu, gente? Desculpa. Lá dentro há uma franguinha que quer soltar, mas não consegue. Então eles odeiam o que está dentro dele. É sério, gente. Existe sim. Lá dentro tem uma coisa que dá um vulcão que quer ser igual, mas não consegue. Então ele não aceita, se revolta e quer maltratar os outros. Porque se você aceita e diz, não, está tudo bem, eu não quero que venha para cima de mim, não quero nenhuma bobagem, não tenho relacionamento, é um direito que você tem. Mas você não fica maltratando essas pessoas. Cada um é cada um, nós temos que respeitar. Bom, gente, o nosso tempinho terminou, leva para casa para você estudar, e agora eu vou convidar, cadê a nossa amiga aqui? Linda. O bloco
o bloco do abraço. Olha que coisa linda. Um abraço para as crianças. Olha aí. E agora vem aqui. Ó, vem cá me dar um abraço. Olha que coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Oh, cadê vocês aqui? E eu aqui? Oh, ninguém vai me abraçar aqui? Olha aí, você de casa não está vendo, mas as crianças estão abraçando todo mundo. Dá um beijo aqui, um abraço. Opa, você tem que legal. Aê, cowboy lindo. Pronto. É isso aí. Uma salva de palmas para todos nós. Muito obrigado.